Não escute esse áudio enquanto dirigir ou operar máquinas. Apenas ouça quando você puder relaxar completamente de forma segura. Se você chegou até aqui, talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente continue desperta. Talvez o dia já tenha terminado. As luzes da casa estejam apagadas. O silêncio já tenha chegado. E mesmo assim, os pensamentos continuam aparecendo. Um pensamento leva ao outro. Depois, vem uma lembrança, uma preocupação, algo que aconteceu hoje, algo que ainda pode acontecer amanhã. E, quando você percebe, já se passaram vários minutos, ou talvez horas, apenas tentando encontrar um pouco de descanso. Se isso acontece com você, saiba que, neste momento, não existe nada de errado. Muitas pessoas vivem exatamente essa experiência. O corpo pede descanso, mas a mente continua tentando resolver tudo, como se acreditasse que permanecer acordada fosse a melhor maneira de proteger você. Hoje, não vamos lutar contra esses pensamentos. Também não vamos tentar expulsá-los, porque muitas vezes, quanto mais tentamos impedir um pensamento de existir, mais força ele parece ganhar. Em vez disso, vamos apenas permitir que a mente descubra que ela também pode descansar, sem esforço, sem pressão, sem precisar fazer tudo perfeitamente. Durante os próximos minutos, não existe nenhuma tarefa para concluir, nenhum problema para resolver, nenhuma decisão importante para tomar. Tudo isso poderá esperar. Agora, existe apenas este momento e você, respirando, presente, seguro. Acomode o seu corpo da maneira mais confortável possível. Faça apenas os pequenos ajustes necessários. Talvez um travesseiro, talvez a posição dos braços, talvez a maneira como suas pernas repousam sobre a cama. Permita que o corpo encontre sua própria forma de descansar, sem pressa. Agora, leve gentilmente sua atenção para a respiração, sem modificar nada. Apenas observe. Perceba o ar entrando e saindo, entrando e saindo. Talvez você perceba que a respiração já começa a diminuir o ritmo sozinha. Não porque alguém pediu, mas porque o corpo sabe exatamente como fazer isso. Enquanto inspira, perceba que um novo ar chega até você. Enquanto expira, permita que qualquer tensão desnecessária comece, pouco a pouco, a ir embora. Sem esforço, imagine que cada expiração seja como uma onda tranquila, chegando à areia. Ela vem, toca a praia e volta lentamente para o mar. Outra onda chega, outra respiração, outro momento de tranquilidade. Não existe necessidade de controlar esse movimento. Ele acontece naturalmente, assim como o mar, assim como o vento, assim como a noite. A cada respiração, o seu corpo pode descobrir um pouco mais de conforto. Os músculos do rosto podem suavizar. A mandíbula pode descansar. Os ombros podem ficar um pouco mais leves. Os braços, as mãos, o peito, o abdômen, as pernas, cada parte do corpo pode começar a perceber que não existe mais nenhuma obrigação neste momento. A cama sustenta você. O ambiente acolhe você. E a noite continua seguindo seu ritmo silencioso. Você não precisa acompanhar todos os pensamentos que aparecem. Da mesma forma que observamos nuvens atravessando o céu, também podemos observar um pensamento surgir e continuar seu caminho, sem persegui-lo, sem alimentá-lo, sem lutar contra ele. Talvez alguns pensamentos ainda apareçam. E tudo bem, não existe necessidade de eliminá-los. Basta perceber que entre um pensamento e outro, sempre existe um pequeno espaço de silêncio, mesmo que seja apenas por um instante.
E aos poucos, vamos começar a ampliar esses pequenos espaços, sem esforço, naturalmente, como a noite que lentamente se torna cada vez mais silenciosa. Continue apenas respirando, sem tentar alcançar nenhum estado especial, sem precisar fazer nada, além de estar aqui. A cada instante, o corpo aprende um pouco mais sobre o descanso, e a mente, que passou tanto tempo trabalhando, também começa a perceber que pode diminuir o ritmo. Imagine por um momento que você está caminhando por uma trilha tranquila. É noite. O céu está limpo. O ar é agradável. A temperatura é exatamente como você gostaria que fosse. Não existe pressa. Cada passo acontece naturalmente. O caminho é iluminado por uma luz suave. Não é uma luz intensa. É apenas o suficiente para mostrar a direção. Enquanto caminha, você percebe o som delicado do vento passando entre as árvores. Um som constante, calmo, quase como uma respiração da própria natureza. Você continua caminhando, sem destino, sem expectativa, apenas permitindo que cada passo acompanhe o ritmo da sua respiração. Inspirando, um passo, expirando, outro passo. E, curiosamente, quanto mais você caminha, mais silencioso tudo parece ficar. Os sons do dia ficam distantes. As preocupações ficam distantes. As responsabilidades continuam existindo, mas agora permanecem em outro lugar. Elas não precisam acompanhar você neste caminho. Você pode voltar para elas amanhã. Agora, existe apenas esta caminhada tranquila. Observe como a trilha passa por árvores altas e serenas. Elas permanecem ali há muitos anos, sem ansiedade, sem pressa. Elas simplesmente existem. E talvez exista algo profundamente reconfortante nisso. Nem tudo precisa acontecer agora. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo depende deste momento. Enquanto continua caminhando, você percebe um pequeno lago à frente. A água está completamente calma, quase imóvel. Ela reflete o céu da noite como um espelho. Você se aproxima lentamente e observa a superfície da água. Talvez alguns pensamentos ainda apareçam. Quando isso acontecer, imagine cada pensamento como uma pequena folha que toca delicadamente a água. Ela pousa na superfície e, sem esforço algum, começa a se afastar lentamente. Você não precisa empurrá-la, não precisa segurá-la. A corrente faz esse trabalho naturalmente. Quando isso acontecer, imagine cada pensamento como uma pequena folha que toca delicadamente a água. Ela pousa na superfície e, sem esforço algum, começa a se afastar lentamente. Você não precisa empurrá-la, não precisa segurá-la. A corrente faz esse trabalho naturalmente. Perceba que a água continua tranquila, mesmo quando uma folha passa por ela. Da mesma forma, a sua mente pode permanecer tranquila, mesmo quando um pensamento aparece. Pensamentos não precisam controlar o silêncio. Eles apenas passam por ele. Enquanto observa esse lago, talvez você perceba que existe muito mais espaço entre um pensamento e outro, como se o silêncio começasse a ocupar um lugar cada vez maior. E esse silêncio não é vazio. Ele transmite segurança, descanso, leveza. Você inspira lentamente e sente o peito se expandindo de maneira confortável. Ao expirar, talvez perceba que alguma tensão se dissolve naturalmente. Talvez na testa, talvez ao redor dos olhos, talvez na nuca, talvez nos ombros. Cada pessoa relaxa de um jeito diferente. Por isso, não existe maneira certa. Existe apenas a maneira que é confortável para você. Agora imagine que uma brisa muito suave atravessa esse lugar.
Ela toca delicadamente sua pele. E sempre que essa brisa passa, leva consigo apenas aquilo que já não precisa permanecer. Não leva lembranças importantes. Não leva quem você é. Ela apenas leva o excesso de tensão, o excesso de preocupação, o excesso de esforço, como folhas secas sendo carregadas pelo vento, naturalmente, sem força, sem dificuldade, respiração após respiração. O corpo parece ficar um pouco mais pesado, não um peso desconfortável, mas aquele peso agradável de quem finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Os braços repousam completamente. As mãos permanecem tranquilas. As pernas parecem encontrar ainda mais conforto. Os músculos do rosto continuam suaves. E aos poucos, até mesmo o ritmo dos pensamentos parece acompanhar o ritmo lento da respiração. Existe menos necessidade de responder, menos necessidade de analisar, menos necessidade de antecipar. Apenas este momento, apenas este silêncio, apenas esta sensação de descanso que continua crescendo de maneira tranquila, natural e completamente no seu tempo. Agora, sem deixar esse lugar tranquilo, perceba que existe um pequeno banco de madeira próximo ao lago. Você caminha lentamente até ele e se acomoda da maneira mais confortável possível. Tudo ao redor transmite serenidade. O ar permanece leve. O vento continua suave. A água reflete o céu silencioso e você percebe que não existe absolutamente nada esperando de você neste momento. Pela primeira vez em muito tempo, você não precisa produzir, não precisa decidir, não precisa resolver. Você apenas existe. E isso é suficiente enquanto permanece ali. Observe o céu acima de você. As estrelas aparecem uma a uma, sem competir entre si, sem tentar brilhar mais do que as outras. Cada uma ocupa o seu próprio lugar, no seu próprio tempo. Talvez a mente também possa aprender algo com isso. Nem todo pensamento precisa receber atenção. Nem toda preocupação precisa ser resolvida imediatamente. Nem toda pergunta precisa encontrar uma resposta esta noite. Algumas respostas chegam apenas depois do descanso. Algumas decisões ficam mais claras depois do sono. Algumas soluções aparecem justamente quando deixamos de procurá-las por alguns instantes. Permita-se confiar nisso. Respire lentamente. Enquanto inspira, imagine que uma luz muito suave acompanha a respiração. Ela não é intensa. É uma luz confortável, quente, acolhedora. Ela entra junto com o ar e percorre tranquilamente todo o seu corpo. Ao expirar, essa mesma luz permanece, como se ocupasse os espaços onde antes existia tensão. Mais uma inspiração. A luz cresce delicadamente. Mais uma expiração. O corpo parece aceitar ainda mais esse descanso. Pouco a pouco, essa luz alcança o topo da cabeça, a testa, os olhos, as bochechas, a mandíbula, como um calor agradável que dissolve qualquer esforço desnecessário. Ela continua descendo, pescoço, ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos, até a ponta de cada dedo. Não existe nada para fazer, apenas sentir. Agora essa sensação alcança o peito. O coração continua trabalhando no seu ritmo. Os pulmões continuam respirando naturalmente. Você não precisa lembrar o corpo de como descansar. Ele sabe. Sempre soube. Talvez apenas estivesse esperando um momento como este. A luz continua descendo. Abdômen, costas, quadris, pernas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, até a ponta de cada dedo. E agora, é como se todo o corpo respirasse junto.
não apenas os pulmões, mas todo o corpo, cada célula, cada músculo, cada parte de você. Enquanto isso acontece, imagine que, diante do banco onde você está sentado, existe um pequeno riacho. A água corre lentamente, constante, sem esforço. Observe como ela nunca tenta segurar as folhas que chegam. Ela simplesmente permite que tudo siga adiante. Talvez sua mente possa fazer o mesmo. Quando um pensamento surgir, não será necessário conversar com ele, nem responder, nem discutir. Apenas reconhecê-lo e deixá-lo seguir o curso da água. Se surgir uma lembrança, ela pode seguir. Se surgir uma preocupação, ela também pode seguir. Se surgir uma tarefa, ela continuará existindo amanhã. Nada será perdido porque você decidiu descansar. Na verdade, descansar pode ser a maneira mais gentil de cuidar do amanhã. Existe uma sabedoria silenciosa no descanso. Enquanto dormimos, o corpo continua trabalhando. A mente continua organizando experiências. As emoções encontram espaço para se reorganizar. Não é preciso permanecer acordado para cuidar da vida. Às vezes, a melhor maneira de cuidar dela é permitir-se dormir. Permita que essa ideia encontre um lugar confortável dentro de você, sem precisar acreditar nela imediatamente, sem esforço. Apenas permita que ela permaneça aqui, como uma possibilidade tranquila. Agora permaneça, por alguns instantes apenas, ouvindo esse riacho, como se cada som da água levasse embora um pouco do ritmo acelerado do dia, respiração após respiração. O silêncio parece crescer, não porque os pensamentos desapareceram completamente, mas porque eles já não ocupam todo o espaço. Existe muito mais silêncio entre eles, muito mais calma, muito mais descanso. E talvez, pela primeira vez hoje, você perceba que não precisa acompanhar cada pensamento que passa pela mente. Você pode simplesmente permanecer aqui, respirando, descansando, permitindo que a noite faça aquilo que ela sempre fez: acolher suavemente aqueles que escolhem descansar. Enquanto permanece nesse lugar de tranquilidade, perceba como não existe nenhuma expectativa. Você não precisa adormecer imediatamente. Também não precisa tentar relaxar mais. Existe algo muito confortável em perceber que o descanso não precisa ser conquistado. Ele pode ser permitido, talvez, durante muito tempo. A sua mente tenha acreditado que precisava permanecer alerta, como se pensar continuamente fosse uma forma de proteger você. E de certa maneira, talvez ela estivesse apenas tentando ajudar. Cada pensamento, cada preocupação, cada planejamento surgiu porque alguma parte de você desejava segurança. Por isso, não existe necessidade de lutar contra a própria mente. Em vez disso, você pode simplesmente agradecer por tudo o que ela tentou fazer e, com gentileza, mostrar que, por esta noite, ela pode descansar. Imagine que existe alguém muito dedicado que trabalhou o dia inteiro sem fazer uma pausa. Quando finalmente chega o momento de ir para casa, essa pessoa não precisa ser empurrada. Ela apenas precisa perceber que o trabalho terminou. Talvez sua mente seja um pouco assim. Ela não precisa ser desligada. Ela apenas precisa reconhecer que este dia chegou ao fim. Respire lentamente. Enquanto inspira, permita que uma sensação de confiança ocupe um pouco mais de espaço. Enquanto expira, permita que o excesso de vigilância comece a diminuir. Naturalmente, sem esforço. Talvez você descubra que nem todos os pensamentos precisam de resposta. Alguns existem apenas
porque a mente produz pensamentos, assim como o coração produz batimentos, assim como os pulmões respiram. Pensar é uma função natural, mas acompanhar todos os pensamentos é uma escolha que pode começar a mudar. A partir de hoje, sempre que um pensamento aparecer antes de dormir, talvez uma parte tranquila da sua mente lembre: posso cuidar disso amanhã. E essa simples lembrança pode trazer uma agradável sensação de alívio, porque amanhã continuará existindo. Mas este momento pertence ao descanso. Enquanto respira, permita que seu corpo memorize esta sensação. A sensação de não precisar resolver tudo agora. A sensação de confiar. A sensação de permitir. Cada respiração fortalece essa experiência. E quanto mais você pratica permitir, menos energia precisa gastar tentando controlar. Imagine agora que ao seu lado existe uma pequena mochila. Dentro dela estão todas as responsabilidades do dia: conversas, compromissos, listas, preocupações, planos, lembranças. Nada disso desapareceu. Tudo continua guardado com segurança. Você sabe exatamente onde encontrar cada coisa quando amanhecer. Por isso, não existe motivo para carregá-las durante a noite. Com calma, feche essa mochila. Observe como ela permanece completamente segura. Você pode voltar até ela amanhã, mas agora ela permanecerá ali, descansando. Assim como você, perceba a leveza que surge quando deixamos de carregar um peso desnecessário. O corpo responde primeiro. Os ombros parecem mais soltos. O rosto continua relaxado. A respiração permanece tranquila. E pouco a pouco, a própria mente acompanha esse movimento. Talvez alguns pensamentos ainda apareçam, e isso é perfeitamente natural. Mas existe uma diferença importante. Eles já não exigem a sua atenção. Eles podem passar, assim como o vento passa entre as árvores, assim como as nuvens atravessam o céu, assim como o riacho continua seu caminho. Você observa, reconhece e permite que sigam. Existe uma liberdade muito grande nisso. A liberdade de não precisar responder a tudo. A liberdade de confiar no tempo. A liberdade de descansar. Permita que essa tranquilidade encontre um lugar profundo dentro de você, como uma semente sendo colocada em um solo fértil. Não existe necessidade de fazê-la crescer agora. Ela crescerá naturalmente. Toda vez que você escolher respirar com calma, toda vez que lembrar que o descanso também é uma forma de cuidar de si, toda vez que permitir que a noite cumpra seu papel, talvez você perceba que sua mente começa a associar este horário com acolhimento, com silêncio, com conforto, com descanso. Pouco a pouco, o momento de deitar pode deixar de representar uma luta e passar a representar um reencontro consigo mesmo, um espaço seguro, um lugar onde você não precisa provar nada, não precisa produzir nada, não precisa resolver nada, apenas descansar. Enquanto continua respirando, permita que essa sensação fique registrada de maneira tranquila, como quem fecha lentamente um livro depois de uma boa leitura, sabendo que poderá retomá-lo quando desejar, mas sem necessidade de permanecer na mesma página. A noite agora continua o trabalho. O corpo continua o trabalho. O sono, quando chegar, continuará esse processo de maneira completamente natural. E tudo o que você precisa fazer é permitir, respirar e descansar. Permaneça apenas por mais alguns instantes, sem fazer absolutamente nada. Perceba como o seu corpo encontrou um ritmo próprio.
A respiração continua acontecendo naturalmente. O coração continua trabalhando com tranquilidade. E a noite continua envolvendo tudo ao seu redor com silêncio. Talvez você perceba que não foi necessário controlar cada pensamento, nem convencer a mente a ficar em silêncio. Bastou criar espaço. Porque, quando existe espaço, a calma pode surgir naturalmente. Permita que essa experiência seja registrada dentro de você, não como uma regra, nem como uma obrigação, mas como uma lembrança. A lembrança de que existe um caminho de volta ao descanso, sempre que você precisar. Talvez nem todas as noites sejam iguais. Algumas serão mais tranquilas. Outras poderão trazer mais pensamentos. E tudo bem. Cada noite é diferente. Cada dia vivido é diferente. O importante é saber que você não precisa enfrentar esses momentos com tensão. Pode simplesmente voltar para a respiração, voltar para o corpo, voltar para esse espaço de gentileza consigo mesmo. Pouco a pouco, esse caminho poderá se tornar cada vez mais familiar. Assim como um lugar conhecido transmite segurança, essa sensação de calma também poderá ser reconhecida cada vez mais rapidamente, sem esforço, naturalmente, sempre que você permitir. Imagine agora que toda essa tranquilidade, como a luz suave que acompanhou você durante esta experiência, encontra um lugar confortável dentro do seu peito. Ela permanece ali, discreta, silenciosa, constante. Não depende deste áudio, não depende deste momento. Ela faz parte de você. Você apenas está reaprendendo a percebê-la. Talvez amanhã, quando o dia começar, você leve consigo um pouco dessa serenidade. Talvez respire com um pouco mais de calma diante de alguma situação. Talvez escolha fazer uma pequena pausa antes de responder a uma preocupação. Talvez simplesmente lembre que descansar não é perder tempo, é cuidar da própria mente, é cuidar do próprio corpo, é cuidar da própria vida. E, pouco a pouco, esse cuidado pode se tornar um hábito gentil, sem cobranças, sem perfeição, apenas um hábito de acolhimento. Assim como a noite acolhe a terra todos os dias, assim como o mar recebe cada onda sem resistência, assim como o vento passa pelas árvores sem pedir permissão. Texto padrão. Você também pode permitir que o descanso aconteça, no seu ritmo, no seu tempo, da sua maneira. Agora, não existe mais necessidade de acompanhar cada palavra. Minha voz pode começar a ficar cada vez mais distante, como um som tranquilo que aos poucos se mistura ao silêncio da noite. Enquanto isso, você pode simplesmente continuar respirando e descansando. Se em algum momento perceber um pensamento surgindo, apenas reconheça sua presença e permita que ele siga seu caminho, sem esforço, sem resistência, como uma folha sendo conduzida lentamente pela corrente de um riacho. Talvez você nem perceba exatamente o momento em que o sono chegar, porque o sono costuma se aproximar de maneira silenciosa, sem anunciar sua chegada. Assim como a noite acontece, pouco a pouco, sem pressa, sem exigir nada, apenas envolvendo tudo com tranquilidade. Permita que seu corpo continue afundando confortavelmente no colchão, como se toda a cama acolhesse você, sustentando cada músculo, cada respiração, cada instante de descanso. Você está seguro. Você pode descansar. Tudo o que precisava ser feito hoje já foi suficiente. O restante poderá esperar pelo amanhecer. Agora, a única tarefa que existe é permitir que a noite cuide de você. E, enquanto ela faz isso, você pode simplesmente continuar respirando, descansando
permitindo. Em paz. Boa noite.